há muitas relações entre Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas e facções criminosas do Brasil. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. A informação que o Max pediu para a gente trazer dá conta de que as forças de segurança do Rio de Janeiro prenderam durante a Operação Hawala, acho que é assim que se pronuncia, nesta quarta-feira, uma mulher apontada como operadora financeira e 3 irmãos libaneses investigados pelo esquema de lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital, o PCC, do Comando Vermelho, o CV, do terceiro Comando Puro, TCP, ligado à Al-Qaeda. Ao todo, 10 pessoas foram presas. O grupo teria movimentado mais de 100 milhões de reais entre 2021 e 2024. Bárbara Luzia Souza de Carvalho é descrita pelas investigações como uma das figuras centrais da organização. As investigações apontam que, como administradora de diversas empresas, ela movimentou dezenas de milhões de reais em faturamentos considerados incompatíveis com a capacidade financeira declarada. Já os irmãos Reda, Yasser e Kassim Zaykin, ou Zayun, também presos, são apontados como responsáveis por ampliar a circulação interestadual e internacional dos recursos ilícitos ao operarem estrategicamente na região da Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina, ali em Foz do Iguaçu. A investigação revelou que o grupo operava como uma prestadora de serviços financeiros. Embora a apuração tenha começado com a atuação do terceiro Comando Puro, no Rio de Janeiro, foi analisado que a mesma engrenagem era utilizada para lavar dinheiro do Comando Vermelho e do primeiro Comando da capital, CV e PCC, respectivamente. Max, e o Lula fez o que fez. Mauro Vieira, idem, pedindo para que não fossem classificados como terroristas PCC e CV. Max, eu acho que era essa notícia que a turma tinha que escancarar hoje, ao invés de foto, né? Com certeza, Pitoli, porque essa notícia é quase que um tapa na cara, né? De André Rodrigues, de Lula, de todas as autoridades desse atual desgoverno que tentou de várias maneiras fazer lobby para que PCC e Comando Vermelho não fossem classificados como organizações terroristas estrangeiras, dizendo que isso era um absurdo, dizendo que isso ia atrapalhar. E agora? Agora a gente tem aí uma operação que citou pelo menos 22 pessoas com ligação, além das facções PCC, CV e o terceiro comando, com Al-Qaeda, com esquema de lavagem de dinheiro internacional. Tá? Por enquanto são mais de 100 milhões de reais, mas eu não duvido que seja bem mais do que isso. A gente tem se acostumado aqui no Primeira Página de falar sempre de esquemas de bilhões. Então, quando você vê 100 milhões de reais, você acha até estranho. Fala, será que era só 100 milhões de reais mesmo? Será que tem mais por aí? Eu apostaria que vão descobrir muito mais nessa operação. Agora, se você pegar, Pitoli, informações já divulgadas, já registradas, nós temos livros que mostram sobre isso, nós temos relatórios, inclusive relatórios da própria ONU. Eu já estudei alguns desses relatórios. No ano passado, lá nos Estados Unidos, estava fazendo um trabalho mostrando a conexão das facções dos narcotraficantes, né, do Brasil com grupos terroristas. E quando você olha esses relatórios, é já no início da década de 90, se eu não me engano, é por volta do ano 1992, aonde pela primeira vez a polícia do Brasil encontrou ali na Tríplice Fronteira, nessa mesma Tríplice Fronteira onde estão falando nessa operação de hoje, né, entre Brasil, Paraguai e Argentina, ligações da Al-Qaeda, relações da Al-Qaeda com facções de narcotraficantes brasileiros. E aí era uma operação
se eu não me engano, de tráfico de armas e também de lavagem de dinheiro. Então, a Al-Qaeda teria sido aí a primeira a entrar nesse circuito das facções criminosas brasileiras. Depois, se você avança no tempo, você vai encontrar células do Hezbollah em São Paulo. Também isso está registrado, você tem operações da polícia, inclusive com colaboração de CIA, de FBI, de Interpol, enfim. Há muitas relações entre Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas e facções criminosas do Brasil. Então é um absurdo, é chocante. Isso deveria ser um escândalo a gente ter hoje um partido, um presidente, um governo que está fazendo lobby em países estrangeiros para que essas facções, que têm sim conexões com o terrorismo, conexões provadas, registradas, tanto no Brasil quanto lá fora, e a gente tem aí essas autoridades querendo blindar, porque não tem outra palavra, blindar essas facções de uma classificação mais rígida por parte do governo americano e outras autoridades internacionais. Ora, o Brasil, então, ele está fazendo aí o seu papel de lavagem de dinheiro do narcotráfico e terrorismo internacional? É esse o país que a gente quer? É esse o plano dessa gente? Ganhar dinheiro fazendo esse processo aí de lavagem de dinheiro desses grupos? O Brasil agora ele vai virar um ator como o Irã, como a China, como a Rússia, de apoio, de suporte a grupos terroristas internacionais? É um absurdo isso. É um absurdo, como você bem pontuou, Pitoli, isso deveria hoje ter enchido as manchetes de toda a mídia brasileira, porque é muito grave e isso confirma a classificação que os Estados Unidos fez. Talvez valesse a pena até classificar o próprio Terceiro Comando como organização terrorista estrangeira para aumentar ainda mais essa asfixia financeira, porque é disso que se trata. É disso que se trata. Nesse primeiro momento, a classificação dessas facções como organizações terroristas estrangeiras pelo governo americano é uma manobra, né? É uma ação para tentar asfixiar financeiramente essas facções, para que elas não recebam mais nenhum tipo de fluxo financeiro vindo dos Estados Unidos ou de empresas americanas, como os bancos americanos. Então é importantíssimo essa ação, essa é uma ação que protege o próprio povo brasileiro, está aí provado hoje mais nessa operação. Não é algo novo, não é algo recente, é algo que já é antigo, é algo que já tem muitos registros dessas conexões e eu acho vergonhoso a gente ter um governo hoje que tenta desconversar e até mesmo proteger esse tipo de criminosos, Pitoli. Edu, ainda tratando do tema dessa lavagem de dinheiro praticada aqui no Brasil, falando de Al-Qaeda, PCC, CV, Terceiro Comando Puro, enfim, nós recebemos a informação naquele momento, logo após os ataques do Hamas a Israel, naquele 7 de outubro de 23, logo depois vocês todos vão se lembrar, Marcos, Edu, Zizi, audiência, daqueles aviões enviados pelo governo Lula para trazer brasileiros, né, de volta daquela região, faixa de Gaza, Egito, Israel e tal, e o avião estava no Egito, lembra disso? Né, com dificuldade de levantar, com dificuldade de completar os passageiros que ali estavam e tal. E houve uma investigação na época feita pelo Didi, que participa aqui da programação da Auriverde, o Didi Red Pill, que ele trouxe um dado de que um dos passageiros que o Brasil estava trazendo para cá era terrorista. Explosão de ônibus em Israel, enfim, tinha uma história que não era nada boa. Esse cara estava dentro do avião que estava vindo para o Brasil. E veio para o Brasil. Com detalhe, ele veio para o Brasil. Veja, quantos vieram nesse modelo? Vamos repatriar, vamos trazer, precisamos ajudar os brasileiros. Quantos vieram? Qual é a realidade hoje desses grupos? Hamas, Hezbollah, Houthis, qual é a realidade destes, da Al-Qaeda? Qual é a realidade destes em solo brasileiro?
Tentaram dizer tempos atrás, ou tentaram mostrar o que acontece na região norte do Brasil, e você percebeu o tamanho do abafa que foi sobre aquela informação? Ninguém deixa falar. Né? Os veículos não publicam, a gente tem, né, restrição, a gente não tem acesso. Enfim, nós não temos ideia. Esse grupo foi preso no Rio de Janeiro, operando na Tríplice Fronteira, ou Forças de Segurança do Rio prenderam que estavam operando na Tríplice Fronteira. Perceba, a gente tem hoje isso espalhado pelo Brasil. Só que a gente não é o exército iraniano aqui, não é o exército libanês aqui. Não, são grupos terroristas apoiados por esse governo que aí está. É gravíssimo, Max. Zizi, é gravíssimo. Nós não sabemos hoje quem é que está aqui dentro. Nós mandamos agora embora para a Rússia um espião russo que os americanos queriam em solo americano para que ali ele fosse julgado por crimes também relacionados a tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, enfim. E Lula deu de ombros para Trump e mandou o cara para a Rússia. Ou seja, Lula sendo Lula, só que o risco hoje é nosso. Edu. Vitoli, inclusive, né, a gente tem aí uma matéria do próprio Correio Brasiliense de 2017 que apontava já a relação comercial do Hezbollah, grupo terrorista do Líbano, com o primeiro comando da capital, né, a facção narco-terrorista. Então já é histórico isso, né? Agora, o que fica evidente nesta operação, primeiro, a atuação da chamada prestação de serviços financeiros, né? A gente lembra muito bem que aquelas empresas, uma das empresas, foram 3 sancionadas pelo governo dos Estados Unidos, salvo engano, no mês passado, ou no início do mês, envolvendo o Victor Shimada, né? Era a mesma área de atuação, prestação de serviços financeiros. Por que eu estou falando isso? Porque parece que é um modus operandi, né, uma forma de agir semelhante exatamente às empresas do Victor Shimada. Né? Então, foi apontado agora esse esquema, teve detectado também um libanês na Tríplice Fronteira, além de todos esses grupos que, né, já comentamos aqui, mas além da Al-Qaeda. Então você vê até onde que vai esse tentáculo de envolvimento e relação, né? Lembrando que o Lula usou o keffieh em casa, é aquele lenço palestino, árabe, né? O palestino ele é preto e branco. O Lula usou um keffieh numa ocasião com as escritas em árabe, morte a Jerusalém. José Múcio, né, o ex-ministro de Defesa, fez a denúncia informando que tinha uma empresa israelense que venceu a licitação e, por ordem do executivo, teve que cancelar a licitação. E aí volta para a parte do Brasil. O Lula atuando em favor, né, para que não qualificando, vou falar atuar em favor por uma questão de polidez, né, formalidade aqui na transmissão, mas atuou para que não fossem classificadas esses grupos narcoterroristas como terroristas. Ele foi, né, todo o seu empenho foi nisso. E colocando a estrutura de Estado, tá? Não basta simplesmente a pessoa do chefe do executivo. Também o Ministério das Relações Exteriores atuou com afinco nesse caso. Então, não leva a outra conclusão de, primeiro, por que o presidente Lula ficou preocupado após aquela reunião que, né, não teve foto nenhuma, ele ainda aceitou dar a coletiva numa imprensa controlada, com a imprensa controlada na Embaixada do Brasil. Por que ele estava preocupado naquela reunião e por que ele se dedicou tanto para que isso não acontecesse? A gente sabe que eles utilizarão aquele argumento da retórica, né, desonesta, de soberania, sendo que a gente sabe que marxistas são internacionalistas, não se importam com princípios da nação, não se importam com símbolos nacionais, até porque a união da nação baseado em símbolos nacionais e o amor à pátria vai contra os interesses marxistas e acaba fortalecendo a coletividade antimarxistas. É isso, porque é até por uma das razões que eles não gostam. Então, como é que ele vem argumentar soberania agora dentro desse contexto que eu acabei de expor? Né? Tá ficando muito claro aí, e como é dito no popular, está ficando feio, né? Porque está muito claro toda a relação das facções com o grupo terroristas. E não precisa, ainda teve aquele esquerdista que não argumentou. Não, para ser terrorismo precisa ter um cunho ideológico. Mentira. Já a gente sabe que tem uma equiparação de Estado-domínio usando ferramentas bélicas com domínio territorial de equiparação de força de Estado. É um Estado paralelo.
E isso é terrorismo, como matando as pessoas, deixando as pessoas, por exemplo, sob a lei do silêncio, fechar comércio, ou seja, criando sua própria lei. Isso é terrorismo, né? Então, é mais uma informação que colabora, é a Operação Halal, né? Lembrando também que nós tivemos professores universitários na década passada que foram deportados, eles foram diretamente deportados por relação de terrorismo, eles estavam dando aula, por exemplo, na UFRJ, em universidades públicas do Brasil. É só mais um elemento. Como é que ele conseguiu entrar aqui durante as administrações anteriores ao Jair Bolsonaro, ao presidente Jair Bolsonaro? Fica aqui essa ponta solta de todo esse contexto que já não é de agora, né? Para chegar a atingir esse patamar de operação financeira e parceria comercial, como foi relatado pelo Correio Brasiliense, não é de agora, foi dos últimos 2 anos. Não, já é de longa data mesmo. Aproximadamente, suspeita-se, mais de 2 décadas, Vitória. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.